Graça e paz, amados e diletos irmãos. Aqui quem vos fala é presbítero Gregório de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo mais um pedacinho do Maná dos Céus. Muito bem, amados, nós estamos numa campanha de cura interior. Eu tenho trazido as mensagens falando sobre os 48 horas de Cristo antes da sua crucificação. Na verdade, os 48 horas de história das suas últimas momentos com os seus discípulos. Eu vos falei sobre a parábola do semeador, falei-vos sobre a ceia, sobre a oração sacerdotal, falei sobre a traição de Judas. E eu gostaria ainda de dar continuidade sobre esta traição. A palavra do Senhor diz que Jesus estava no Getsemane orando, buscando a Deus. Ele necessitava da presença dos seus amigos que o viesse consolar. Os seus amigos que ele escolheu que estivesse junto com ele foi Pedro, Tiago e João. E eles não conseguiram consolar a Cristo na sua dor, no seu momento de angústia, no seu momento de desespero, em que ele disse: a minha alma está angustiada até a morte. Ele buscou apoio de Deus, orou, pediu a Deus que Deus, se fosse possível, passasse dele aquele momento o cálice de Cristo, consentia na sua morte. Mas ele, como homem, ele não queria morrer, mas como filho de Deus, ele sabia que essa era a sua missão. Mas como homem, ele não queria morrer. Jesus estava no Getsemane orando, buscando a Deus. Ele estava no lugar onde ele sempre costumava estar com seus 12 discípulos. Ele estava no auge da sua fama, onde a multidão corria para ouvir a sua mensagem. Mas agora ele estava só num lugar chamado Getsemane, ou seja, no Jardim da Oliveira. E era um lugar onde também Judas conhecia, o traidor conhecia esse lugar. E agora o traidor havia entregado a Cristo, vendido o seu mestre por um pagamento de escravo. E ele havia dito aos seus aquele que havia comprado a Cristo, ele havia dado um sinal dizendo: aquele que eu beijar, a esse prendei-o. E ele chega, depois Jesus ter dito que o traidor se aproximava, ele chega, ele se aproxima de Jesus, e ele sauda ao Senhor Jesus, chamando ele inclusive de mestre. Ele diz: Rabi, e beijou. Livro de Mateus, capítulo de número 26. Ele beija Jesus. Ele se aproxima de Jesus e beija Jesus. No capítulo 26, versículo 48, ele beija a face de Jesus. Deixa eu confirmar direitinho. É 26, versículo 48.
Ele chama inclusive Jesus de mestre, ele diz mestre, e beija ao Senhor. Jesus olha para o seu traidor e chama seu traidor de amigo. Ele diz: amigo, que vieste, ou seja, o que fizeste? Então se aproximaram dele e lançaram mão de Jesus e o prenderam. Mas Pedro lança a mão da espada. Pedro puxa da espada e fere o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe uma orelha. Então Jesus disse: Pedro, mete no seu lugar a tua espada. Porque todos os que lançarem mão de espada, a espada morrerão. Ou pensa tu que eu não poderias agora orar ao meu Pai, e que Ele me daria mais de 12 legiões de anjos? 12 legiões de anjos, disse o Senhor. Bem, amados, estarei dando um tempo aqui, estarei orando, estarei falando com Deus para dar prosseguimento. Eterno e soberano Deus, em o nome do Senhor Jesus, Pai amado, eis-me aqui, entrando na Tua presença, Pai, pedindo a Tua graça, do Teu poder, pedindo, Senhor, a unção e o revestimento do Teu Espírito Santo, para transmitir a Tua palavra, Pai, da maneira como ela é. Esse é o meu pedido, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Amados e diletos irmãos, vocês que me acompanham todos os dias, pega seu copo com água, coloca ao lado desta gravação, e após estarei orando e pedindo a Deus o revestimento e a unção. Amados, o Senhor Jesus estava no Getsemane orando e buscando a Deus. O traidor se aproxima, beija o Senhor Jesus chama ele de amigo. Nós vemos que o Senhor Jesus, Ele olha para aquele pessoal que estava se aproximando dele para prender. Veja bem, a Bíblia diz que no livro de João escreveu, narrou os acontecimentos da última 48 horas. João foi o último escritor a escrever o livro. E após Judas ter beijado o Senhor Jesus, Jesus olha para os soldados que acompanhavam a Judas. E esse soldado estava armado com, a Bíblia diz que ele estava armado com lanterna, tochas e armas. Jesus olha para esse soldado e pergunta, Jesus se adianta diante dos seus discípulos e pergunta: quem buscai? João 18, versículo 4. E eles respondem a Jesus Nazareno. E Jesus disse a ele: sou eu. Judas, que traía, estava também com eles. Quando ele disse sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Eu já vos falei sobre isso. Todos os soldados caíram por terra, inclusive Judas caiu por terra. E Jesus torna a perguntar-lhe: pois a quem buscai? E eles disseram:
a Jesus Nazareno. E Jesus responde: já vos disse que sou eu. Se pois me buscai a mim, deixai ir a estes. Veja bem, Jesus intercede a favor dos seus discípulos. Deixar ir a este. E novamente esses soldados, segundo a Bíblia, eles tornam a cair por terra. É o tempo em que os seus discípulos fogem e deixam o Senhor Jesus sozinho. Muito bem, amados. Eu tentarei explicar. É difícil falar sobre esses 48 horas. É difícil, amados. Tentarei explicar. Pois nós vemos, amados irmãos, que os evangelhos, ele foi escrito após a morte de Cristo. Não existe relato quando Cristo estava junto com os seus discípulos. O evangelho foi escrito por 4 escritores. Por isso é difícil a gente tentar explicar aquilo que ocorreu. Portanto, amado, a decisão do registro dos últimos 48 horas de Cristo, primeiro começou a ser registrado por Marcos. Marcos foi, bem, eu digo assim, provavelmente foi ele. O primeiro escritor. Ele escreveu, segundo os historiadores, Marcos escreveu a biografia de Cristo no ano 60 depois de Cristo. Portanto, Jesus viveu 33 anos e 6 meses. Então já havia passado 60 anos praticamente que Cristo tinha se manifestado na terra quando Marcos escreveu. Marcos era aquele jovem, o mais jovem dos discípulos de Cristo. E ele escreveu, relatou 60 anos depois de Cristo. Já havia mais de 20 anos depois, praticamente quase 30 anos. E depois vem o evangelista Lucas. Lucas era um pesquisador, era um doutor. Provavelmente o escrito de Lucas vem após 60 anos praticamente, ou seja, ou no ano 60 depois de Cristo. E depois Mateus, entre o ano 60 e 70 depois de Cristo. Portanto, mais de 20 anos depois, o Evangelho de Lucas foi provavelmente escrito no ano 60 até 65, por aí. E depois vem no ano 60 até 70, o Evangelho de Mateus. O Evangelho de João foi mais tarde, escrito provavelmente entre o ano 85 e 90 depois de Cristo. Portanto, quando João escreveu a história de Cristo, já havia passado mais de meio século.
João era o único discípulo que mantinha-se vivo. Portanto, amados, por ter sido escrito muito tempo depois, talvez não seja tão exato quanto nós poderíamos que fosse. O próprio João disse que se escrevesse tudo aquilo que Jesus havia feito, não haveria livros no mundo que pudesse suportar todos os milagres feitos por Jesus. Eu quero vos falar hoje sobre a prisão de Cristo. Jesus foi preso, foi traído por Judas, foi preso. Havia uma escorta policial, uma escorta de soldado que levaria a Jesus até a presença daqueles que iriam julgar a ele. Mas a escorta levaram ele para a casa de Anás. Jesus não foi levado para a prisão. Ele foi levado para a casa de Anás. Após ser preso, o primeiro lugar onde Jesus foi, os soldados levaram Jesus, foi para a casa de Anás. Quem era Anás? Anás não era mais uma autoridade. Anás tinha sido sumo sacerdote. Ele tinha ocupado o posto máximo. Era o posto máximo na hierarquia da religião judaica. Mas no ano em que Jesus foi julgado, o sumo sacerdote, ele era genro de Anás. Era Caifás. Portanto, Anás não tinha autoridade nenhuma para julgar a Cristo. Anás não era mais sumo sacerdote. Ele nem exercia mais autoridade nenhuma, ele era aposentado. Ele não tinha autoridade para nem sequer julgar a Cristo. Portanto, amados, como estamos falando agora, nós vimos que Jesus havia se tornado uma pessoa famosa. As pessoas corriam para ouvir a mensagem de Cristo. Prenderam a Jesus na calada da noite, levaram ele até a casa de Anás. Anás estava tenso, Anás estava com medo, tinha muito medo de que, ao despertar, a multidão reagisse ao saber que Jesus estava sendo conduzido à prisão. Portanto, assim que Anás enxergou a Jesus, ele começou a interrogar a Jesus sobre... Primeiro ele interroga Jesus sobre os seus discípulos, sobre a sua doutrina. Mateus 26, versículo 57. Anás não queria de fato interrogar a Jesus, pois ele era um homem sábio.
Ele tinha sido sumo sacerdote. Ele queria simplesmente encontrar um motivo para que ele fosse condenado à morte. E Jesus sabia que ali se iniciaria uma das etapas do seu falso julgamento. Sabia que Anás não estava interessado em conhecer os seus pensamentos ou o seu propósito. Portanto, amado, o clima na casa de Anás era perturbador. Um grupo numeroso, composto por soldados a serviço dos príncipes dos judeus, rodeava Jesus. Queria ver como ele reagiria eles estavam agora em suspense. Eles queriam ver qual seria a reação do Senhor. E longe das multidões que assediava, estava um discípulo, aquele que amava a Cristo, João. João estava assistindo ao longe, mas João também não estava solitariamente, pois todos os discípulos haviam abandonado a Cristo. Mas as mulheres não. As mulheres que seguiam a Cristo nunca abandonou a Cristo. Eu percebi isso pela narrativa ao estudar os 4 evangelhos. Eu descobri que as mulheres nunca abandonaram a Cristo. Todos os discípulos, todos aqueles que estavam envolvidos diretamente na obra, abandonaram o seu mestre. Mas as mulheres não abandonaram. Talvez seja por isso que hoje Deus tem usado muito mais as mulheres do que nós que somos homens. Não sei, eu não posso te dizer isso. É um pensamento meu. Pois havia um clima de perturbação, havia um grupo numeroso, vários soldados a serviço dos judeus. Eles queriam ver qual seria a reação do Senhor Jesus. Diante da pressão de Anás para que falasse, Jesus dá uma resposta que soa como desafiante ao ambiente ameaçador. Ele diz para Anás: eu não falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei nas sinagogas e nos templos, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em segredo. João 18, verso 20. A sua resposta não termina simplesmente assim, pois ele dá a entender que Anás não poderia julgá-lo. Ele olha para Anás e diz: por que me interrogas? Por que você me interrogas? Você não tem autoridade sobre mim. Pergunta ao que ouviram que lhe ensinei. Eles bem sabem o que eu disse. Veja bem, amados.
Jesus enfrenta, ele dá uma resposta sábia para Anás. Essa resposta que ele dá em seu primeiro julgamento tem várias implicações que merece ser estudado, que merece ser analisado. Não sei se eu poderei explicar. Jesus afirma que tinha falado abertamente ao mundo. Ninguém foi tão sincero, foi tão franco como ele. Jesus não tinha medo de afirmar que pensava, e ele nunca fingia. Ele nunca fingiu nada. Ele foi corajoso diante de Anás. E essa coragem fez que um soldado viesse tentar calar a ele, ferindo a ele. Mas mesmo sob o risco de ser agredido por seus opositores, ele continuava firme e pronunciava. Ele mostrava a sua coragem ao mundo. A história, amado irmão, mostra que Jesus se manteve firme, pois as palavras que ele pronunciou abalaram o mundo. Abalaram o mundo em sua época, mas continua ainda abalando até hoje. Anás não tinha autoridade para julgar a Cristo. Quem era o sumo sacerdote era seu genro. Por exemplo, se o meu genro for um juiz, eu não tenho autoridade para julgar ninguém. Eu sou simplesmente o sogro do juiz. A interrogação de Anás não tinha autoridade para exercer nenhum julgamento sobre o Cristo. Quem poderia julgar ele era Caifás. Portanto, amados, precisamos compreender que o julgamento de Cristo foi injusto. Foi injusto, pois primeiro levaram para a casa de alguém que já não exercia mais autoridade. Mas por que isso ocorreu? Porque havia pressa para matar o Cristo. Então, amados, amanhã estarei dando continuidade, falando sobre estas mensagens, pois existe uma necessidade de que nós venhamos muitas vezes analisar com bastante cuidado antes de falarmos alguma coisa. Então vamos à oração. Eterno e soberano Deus, em o nome do Senhor Jesus, Pai amado, eis-me aqui, pedindo o Senhor da Tua graça, pedindo o Senhor da Tua infinita misericórdia, que o Senhor venha nos revestir, Senhor, de uma unção, para que possamos orar e buscar, Senhor, da Tua graça e do Teu poder. Pois sabemos, meu Deus, que as nossas lutas, as nossas dificuldades, parece grande para nós. Mas ao analisar as últimas 48 horas de Cristo,
nós vemos que foram vividas intensamente voltada para o momento da sua crucificação. Portanto, amado, meu Deus, meu Pai amado, eu quero te agradecer por me ter chamado para ser um intercessor, por estar descortinando diante dos meus olhos a tua palavra, embora muitas vezes eu não consigo compreender o tamanho da violência que o Senhor Jesus sofreu. Pois a tua palavra nos descortina diante de nós que Jesus estava em um local sem nenhum defensor, sem nenhum advogado. E parece que ele não precisava de advogado, pois ele é o verdadeiro advogado. E vemos que Jesus deixou bem claro que ele tinha poder. Pois Jesus, ele deixara se prender e estava sendo julgado. E parece que ele permitia que seu algozes lhe açoitasse, lhe esbofetasse. Pois vemos uma narrativa a qual o soldado se apresenta e esbofeteia o Senhor Jesus em sua face. E assim mesmo ele libera o perdão. Ó meu Deus, Pai amado, estou aqui orando e buscando a tua presença, pois a minha limitação é muito grande. Eu não consigo compreender totalmente, na totalidade, a tua palavra. Sou pregador, sou intercessor, mas a minha mente muitas vezes é fraca no entendimento. Então, meu Deus, Pai amado, eu te peço, tenha misericórdia de nós. Liberte, Senhor, a nossa alma que muitas vezes sofre angústia. E hoje esse copo com água, Pai, que está na minha mão, este é o meu pedido, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Abençoe cada irmão, cada irmã que ora comigo, Pai. Este é o meu pedido, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.